Esperar no Senhor não é fácil. Não é fácil. Por mais que as pessoas dizem que é necessário, por mais que existem muitas pessoas contando grandes testemunhos de que valeu a pena, quando você está vivendo o seu processo de esperar no Senhor, nós precisamos lidar com muitos pensamentos, com muitos sentimentos. E eu queria falar sobre esse processo de esperar no Senhor de uma forma muito leve e também muito humana, para que o processo venha nos forjar, mas numa linguagem muito simplista. Eu sei que não é fácil esperar no Senhor Jesus. Como diria aquele meme, né? Eu tô esperando, mas eu não escolhi esperar. E essa é a realidade de muitas de nós. Nós estamos em um processo de esperar no Senhor, mas nós não queríamos estar vivendo esse processo. Embora muitas de nós já chegamos à conclusão de que esse processo é necessário, muitas vezes quando você olha ao redor da sua vida e tá todo mundo casando, tá todo mundo se arranjando, menos você, a sensação que nós temos é que nós estamos sendo esquecidas pelo Senhor, que nós somos mais uma no meio da multidão, ou seja, para Deus tanto faz, tanto fez ouvir a minha oração e responder a minha oração. E além de todos os pesos pesados que nós precisamos lidar com esse processo solitário, com todas as dores que muitas de nós carregamos de um relacionamento para esse momento de espera, além de tudo isso, nós ainda temos que lidar com essa insegurança, com essa incerteza de: será que Deus se importa comigo? Será que Jesus está ouvindo as minhas orações? Será que em algum lugar desse universo existe alguma pessoa para Deus me apresentar para ela e apresentar ela a mim? Será que alguém vai gostar de mim? Eu lembro que em uma oração que eu fiz para Deus, assim, no nível máximo de dor, eu falei assim: Deus, que nível que eu cheguei, ao ponto de ter que me ajoelhar diante do Senhor e pedir para que o Senhor coloque amor no coração de alguém para poder me amar. Sendo que com todo mundo é tão mais simples, as pessoas se conhecem, se encontram, até mesmo em sites de relacionamento e conseguem se apaixonar. Agora comigo deve ter algum problema, ao ponto de ter que pedir o Senhor para alguém me amar. E aquilo, pra mim, era um sentimento, assim, tão ruim, era uma humilhação tão grande que eu me submeti naquele processo, que os meus processos de esperar no Senhor se tornaram cada vez mais pesados. A tendência é o quê? O processo começar a ir se aliviando, mas comigo, sempre comigo, é tudo mais difícil. E comigo foi o contrário. O processo, parece que quanto mais tempo ele passava, mais ele se tornava pesado, mais ele se tornava triste, mais ali eu ia praticamente sendo sugada, sabe? Como se o processo realmente fosse para me matar e não em me florescer, não em produzir em mim coisas boas. E eu tive um grito de socorro. Eu fiz uma oração que eu gritei para Deus o meu socorro, aquelas palavras que estavam entaladas, e eu disse: Deus, esse processo tá errado. E é sobre isso que eu queria dizer nesse vídeo, sobre esse processo que tá errado. Quando eu comecei a viver o meu processo de espera que eu não escolhi, eu entrei praticamente de paraquedas nesse tal de processo de espera. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre esperar em Deus. Para mim, casar era uma coisa muito natural. Era apenas você conhecer alguém e pronto, acabou. Não havia na minha mentalidade, que não era uma mentalidade cristã, esse processo de esperar no Senhor. Para mim, as meninas que oravam antes de casar, elas já tinham alguém em mente e elas oravam por aquela pessoa. Então, quando eu entrei de paraquedas nesse processo de esperar no Senhor, eu não sabia de nada. Lembrando que eu cresci na igreja até os 14, 15 anos, e aí eu me desviei. Nesse processo de me desviar, eu me desviei mesmo. Então, eu fui viver os meus encontros com o mundo. E os meus encontros com o mundo, bem ali na minha adolescência, 14, 15 anos, foram os encontros que marcaram a minha identidade, foram aqueles amores, né, que foram me marcando de uma forma errada, de uma forma que não era uma forma santa, que não era o padrão Jesus Cristo de relacionamento. Então eu gerei dentro de mim uma expectativa de amor, de amar, de ser amada, de namoro, de casamento, de noivado, que não era o padrão de Jesus, era o padrão totalmente distorcido. E eu criei a minha raiz nesse padrão distorcido. Então, tudo que eu sabia sobre amor, sobre relacionamento, era baseado no encontro que eu tive com o mundo, dos primeiros amores que eu vivi no mundo. E aí o tempo foi passando e o que aconteceu comigo? Que eu comecei a me envolver com as ideologias feministas, com grupos de feministas na faculdade, e tudo aquilo foi assim, bombardeando na minha cabeça. E eu fui me distorcendo cada vez mais da essência de mulher que Deus deseja para cada uma de nós. Então não havia na minha mentalidade uma mentalidade santa, uma mentalidade de esperar no Senhor, de entender que tem uma pessoa de Deus para nossa vida, que é um propósito, que o casamento é um propósito. Não havia isso na minha mente. Para mim, casamento era só um encontro de uma pessoa que gostou da outra e pronto, acabou.
E ali eu me envolvi com uma pessoa, eu tive uma afeição doentia por ela, que é a dependência emocional. Eu desenvolvi, né, através da raiz da carência, esses frutos de dependência emocional. Então, quando eu fui para a presença do Senhor, quando eu entrei nesse processo de esperar, eu estava totalmente marcada com as marcas do mundo. Eu estava totalmente com a minha raiz de carência segurando uma pessoa específica. Então, no meu processo de esperar, eu não estava esperando Deus agir na minha vida. Eu esperava Deus trazer aquela pessoa. Eu já contei em outros vídeos que eu conheci uma pessoa, eu me relacionei com ela, foi um namoro totalmente secular, porque eu estava completamente afastada da presença do Senhor. Nesse namoro, eu passei para ela uma responsabilidade de me amar muito grande, onde eu comecei a desenvolver a dependência emocional, e de repente o Senhor me diz assim: filha, eu quero que você entregue esse relacionamento. Como eu estava buscando a restauração do meu relacionamento, eu acreditei que o Senhor estava dizendo a seguinte coisa comigo: me entrega, que daqui a um tempo eu vou devolver ele para você todo arrumadinho, todo organizado. Então eu entreguei aquela pessoa para Deus. Na minha mentalidade, Deus iria tratar aquela pessoa, iria consertar aquela pessoa, aquele carro estragado, e iria me devolver um carro 100% lindo e maravilhoso, pronto pra gente viver uma linda história de amor. Na minha mentalidade, isso era o processo de deixar ir. Eu vou ficar afastada de corpo daquela pessoa por um tempo, e aí Deus vai fazer alguma coisa na vida dela, e depois a gente vai se reencontrar e a gente vai casar de novo. Então, o meu início de processo de esperar no Senhor já começou totalmente errado, porque começou comigo, com a Ju, totalmente ferida, com uma expectativa fora do propósito do Senhor, totalmente desalinhada da presença de Deus. Eu era apenas ritos religiosos. Eu fazia aquilo que as pessoas me diziam, que eu ouvia na internet, porque eu comecei a buscar um monte de testemunhos sobre restauração de relacionamento, e tudo que as mulheres faziam, eu queria fazer também. Então, se elas abriram mão, se elas deixaram ir de forma performática, eu também queria deixar ir. E aí eu comecei a viver esse processo de esperar Deus trazer aquela pessoa de volta. E o meu processo começou a se tornar doloroso, porque passou 1 mês, 2 meses, o tempo que eu tinha determinado para Deus trazer ela de novo era 2 meses. E aí passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses e nada daquela pessoa se aproximar de mim de novo. E aí eu fui observando as coisas, que quanto mais eu me aproximava de Deus, mais distante eu ficava dela, mais ela me esquecia, mais eu deixava de ser interessante para ela. E aquilo era uma coisa que oscilava muito dentro de mim. Poxa, Deus, se eu tô me entregando pro Senhor, lógico não é o Senhor trazer ele de volta, mas a sensação que eu tenho é que quanto mais eu me entrego pro Senhor, mais distante eu fico dele. Só que naquele momento era extremamente necessário eu me cuidar, porque eu já tinha vindo de alguns pensamentos, de algumas tentativas de suicídio. Eu tinha vivido um ápice de depressão, de ansiedade, de tudo muito negativo na minha história por conta daquele relacionamento tóxico, que se eu não me cuidasse, que se Deus não me tirasse daquela história de uma forma muito radical como foi, eu não sei o que teria acontecido comigo. Então, nesse processo de começar a esperar no Senhor, eu entrei totalmente machucada, totalmente depressiva, totalmente marcada por amores que só me usaram. Eu entrei totalmente marcada por sinônimos. Eu achava que amor era ciúmes, eu achava que amor era apego, eu achava que amor era aceitar traição, porque eu comecei a aceitar muitas traições. Então, o amor que tudo suporta, suporta as traições. Eu entrei assim, totalmente contaminada. Então, nesse primeiro momento do meu processo de esperar no Senhor, eu não esperava literalmente em Deus, eu esperava aquela pessoa. Eu separei de corpos, mas a minha mentalidade ainda estava naquela pessoa. Eu ainda estava conectada no mundo espiritual, até porque nós tínhamos tido uma vida de intimidade, né? Então eu estava totalmente entrelaçada, eu tinha cogitado a ideia de engravidar, Deus não tinha permitido uma criança gerar dentro do meu útero, né? O Senhor interrompeu aquela gravidez. Então, assim, a minha percepção era: Deus vai trazer essa pessoa de volta. E o meu processo, parece que quanto mais tempo eu vivia naquele momento de esperar no Senhor, mais difícil começou a se tornar. Eu cheguei a viver uma vida de oração somente pela outra pessoa, somente pela vida sentimental. Eu não orava por mais nada na minha vida. Eu não orava por nada, por nenhuma área. Eu não orava por mim, eu não orava pela minha família, mas em compensação eu orava por ele, pela família dele, pelo cachorro dele, pelos amigos dele, porque eu fiquei tão fissurada naquele processo de esperar aquela pessoa que eu me anulei. Eu já estava ali na presença do Senhor, eu já tinha me posicionado, né? Feito a transição do mundo para a igreja.
Só que eu ainda estava cheia ali de pensamentos seculares, de uma visão errada do que era amor e do que era ser amada. Então, o meu processo de esperar no Senhor, ele começa errado, ele começa comigo entrando de paraquedas nesse processo. Eu não sabia o que era esperar em Deus. E aí, como eu comecei a ter uma vida cristã, comecei a orar, a ler a Bíblia, a participar mais de cultos, a assistir alguns cultos na internet, eu tô falando, gente, de um processo que tem 8, 9, quase 9 anos. Já tem um tempinho, né? Isso foi há alguns anos atrás. Como eu comecei a ter uma vida mais cristã, eu comecei a pesquisar sobre processos de esperar, sobre vida de solteira e afins, porque eu comecei esse processo invertendo, né? Em vez de começar buscando o Senhor pela minha vida de solteira, eu comecei buscando restauração de casamento, porque eu comecei a me envolver nesse contexto. Eu tinha um relacionamento com essa pessoa que não era um casamento. Na verdade, não pode nem se nomear como um namoro, porque não era um namoro, de tamanha falta de responsabilidade afetiva que havia naquela história. Então eu comecei a tão fissurada, eu tava com a mente tão fixada de que a gente ia casar, de que ele era meu e que eu era dele, que eu comecei buscando restauração de casamento. Eu comecei lendo e ouvindo testemunhos de mulheres casadas, porque eu queria, e nada me fazia desistir daquele relacionamento, ao nível de buscar restauração de casamento. E não era um casamento. E aí, quando eu vi que o processo estava demorado, eu falei, vou começar, né, a buscar coisas dentro do meu padrão. Se eu tô solteira, eu vou começar a buscar as coisas aqui de meninas solteiras. Foi onde eu esbarrei naquele propósito do Eu Escolhi Esperar, do Nelson, né? E comecei ali a assistir alguns vídeos e eu ficava assustada, porque, meu Deus, que processo é esse de esperar? Pra mim é só você ficar sentada e Deus vai fazer tudo que precisa ser feito e a pessoa vai voltar pra minha vida. Eu não tinha percepção do nível que eu deveria caminhar, do processo de espera que me levaria a um processo de santidade. Eu não tinha percepção de nada daquilo. E quando eu entrei naquele contexto, quando eu comecei a buscar aquelas informações, quando eu comecei a ver que eu tava vivendo um processo de espera errado, aquilo me desesperou. E aí o que eu fiz? Fechei a janelinha de novo. Não, vou fingir que eu não vi nada, que eu não li nada. E aí eu continuei algum tempo ainda esperando aquela pessoa, orando pela restauração do casamento, que não era um casamento, buscando informações sobre restauração de casamento para um casamento que não existia na minha vida. E ali Deus começou a me tratar, começou a me lapidar, o tempo foi passando e eu esperava. E às vezes eu tinha algumas recaídas, eu ia atrás da pessoa, eu buscava, eu queria saber, eu ficava nas redes sociais, eu ia, voltava, deixava ir, buscava de novo. Eu vivi muito tempo assim, oscilando nesse processo de espera, o que foi muito difícil. Porque a cada vez que eu ia, eu deparava com uma vida que não era mais a vida que eu queria viver, e era a vida que ele estava. Então, quando eu voltava machucada, eu voltava com um sentimento de rejeição, eu voltava com o sentimento de que minhas orações não estavam sendo atendidas pelo Senhor, e aí eu me fechava de novo, ficava longe dele, não, deixei ele ir. E aí fechava de novo, passava um tempo, ele me procurava, e aí, como é que você tá? E eu achava, não, é Deus que tá respondendo as minhas orações, agora vai, é isso mesmo, Deus tá provando, tá mandando sinais. Eu interpretava tudo de uma forma muito errada. Eu interpretava a vida, o meu processo de espera, com a ótica de dor, com a ótica da ansiedade, com a ótica da minha expectativa gerada em uma pessoa que depois eu entendi que não era de Deus, que então ela não viria para minha vida, que aquela espera, que aquele primeiro momento de esperar no Senhor foi uma expectativa gerada na minha própria vontade, não no plano e no propósito de Deus. E esse primeiro momento foi um momento doloroso, foi um momento que me prendeu, porque ao mesmo tempo que eu queria me aproximar das coisas do Senhor, eu sempre estava voltando para tentar trazer ele para junto de mim, para aquele processo também. Então era muita dor, porque eu não conseguia. E eu às vezes pensava que as minhas orações não estavam sendo ouvidas pelo Senhor, que Deus estava literalmente de olhos e ouvidos fechados para mim, e me fazia viver um processo solitário. O meu processo de início de esperar no Senhor foi solitário, porque eu tinha feito a transição do mundo para a igreja, as minhas amizades todas tinham ficado para trás, tinham ficado no mundo secular. As poucas amigas que eu tinha contato, elas não tinham noção nenhuma de fé, noção nenhuma de oração, noção nenhuma de esperar no Senhor. Se eu que estava buscando informações sobre aquilo não tinha noção nenhuma, as minhas amigas, então, menos ainda. E eu não tinha amizades na igreja. Então, o meu processo de esperar no Senhor, bem no início ali, foi solitário, foi muito pesado, foi cheio de dúvidas e foi totalmente errado, porque foi firmado nas minhas expectativas sobre Deus trazer aquela pessoa. Então, eu esperava aquela pessoa trazer, aquela pessoa voltar pra minha vida. E o tempo foi passando, eu ficava presa a ele, não vou fazer tal coisa, porque se fulano voltar, não vou me dedicar a tal coisa, porque se a gente casar ano que vem. Gente, eu deixei de fazer faculdade.
faculdade, porque eu pensava assim, eu não vou fazer faculdade esse ano, porque se eu começar a fazer faculdade esse ano, vai que o fulano volta e a gente casa no ano que vem, porque eu não quero prolongar esse relacionamento, então a gente casa no máximo no ano que vem. E aí eu não fiz a faculdade naqueles próximos anos, porque eu tinha perdido a oportunidade da faculdade, justamente porque eu tinha pensado que eu não podia fazer nenhuma outra dívida, nenhuma outra aliança, porque eu iria casar no outro mês, no outro ano. E por conta disso, eu fui perdendo um monte de oportunidades. Essa espera, ela foi dolorosa, ela foi errada, ela foi, assim, uma maldição sobre a minha vida, porque eu continuei presa no jugo da dependência emocional, no jugo da sexualidade, porque eu ainda pensava nele com carnalidade, eu ainda tinha desejos aflorados dentro de mim, às vezes eu queria procurar ele, não é só hoje, ninguém vai ver, então eu vou ligar, vou encontrar com ele, mas aí eu me segurava, porque depois que o Senhor disse, né, foi uma direção do Senhor que o relacionamento terminasse, eu não mais me envolvi com ele, de corpos, não tive mais contatos com ele, mas a gente continuava tendo contatos através de conversas, às vezes encontrei ele em algum lugar na cidade, porque a gente morava na mesma cidade, mas a cidade é grande, então não era um encontro cotidiano, até porque eu saí dos círculos de amigos, eu saí das rodas, e eu fui literalmente do mundo para a presença do Senhor, então ele continuou no mundo e eu fui para a presença do Senhor, e não havia esse encontro mais das nossas vidas, apenas por mensagens esporádicas. E aí o tempo foi passando, eu fui entendendo, eu voltei a estudar sobre o processo de esperar, abri a janelinha de novo que eu tinha fechado, né, porque era muita informação que eu não queria ouvir, abri a janelinha de novo, fui entender, fui aprofundar, e aí vivi muito tempo de oscilação, entrego, não entrego, espero, não espero, espero no Senhor ou espero a pessoa. Foi esse misto de emoções que foi tornando cada vez mais o meu processo de espera em um processo pesado, em um processo solitário, em um processo de prisão, porque muitas coisas eu queria fazer, mas eu pensava assim, não vou fazer porque eu vou esperar o fulano voltar ou chegar alguém de Deus na minha vida para que nós pudéssemos fazer tal coisa juntos. Por exemplo, ministérios. Eu tinha muita vontade de fazer viagens missionárias e eu não tinha como que fala, gente? Eu não tinha essa coisa de ir lá e de buscar um ministério de missões, porque eu pensava assim, não, eu só vou fazer missão no dia que for com o meu marido, com o meu namorado, com o meu noivo, eu não vou sozinha. Até que um dia o Senhor falou comigo assim, o seu ministério não depende do seu marido, vai viver. E aí eu fui romper algumas coisas no meu ministério, fui fazer viagem missionária, me envolvi com evangelismo, fui fazer teologia, me formei em teologia, porque o Senhor bradou dentro de mim. O seu ministério não depende do seu namorado, não depende do seu marido, vai viver sua vida. E aí, eu só vivi a minha vida depois do Senhor, assim, bravar dentro de mim. Então, vai viajar, vai fazer curso, vai fazer tal coisa, vai abrir a sua empresa, porque tudo eu pensava que eu só seria feliz para sempre quando eu me casasse, quando a pessoa chegasse, quando Deus trouxesse aquele outro ser humano de volta. Eu ficava presa, eu ficava barrada, então isso fez com que eu perdesse muitas oportunidades, com que eu me sentisse rejeitada por Deus, com que eu me sentisse ficando para trás. Eu via muitas pessoas conquistando algumas coisas, eu ficava ali na posição de observadora, nunca de conquistadora das minhas próprias alegrias, das minhas próprias conquistas, porque o processo de espera foi um processo aprisionado na pseudo-expectativa de que eu só vou ser feliz quando alguém chegar. E aquilo foi fazendo com que eu vivesse muitas coisas, rompesse muitas coisas, né, porque Deus foi literalmente me empurrando, mas ao mesmo tempo eu ficava muito solitária. Eu chegava, sabe quando você vive uma vida de aparências? As pessoas estão vendo você conquistar várias coisas, mas quando você chega no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, senta na sua cama, você tem uma lágrima para entregar para Deus, você tem uma tristeza para entregar para Deus, você tem uma queixa, Deus, eu posso ter conquistado tudo, eu posso estar super de boa no meu ministério, as pessoas diziam, poxa, Ju, você é de Deus, você é cheia de dons, cheia de talentos, você faz e acontece, mas quando eu chegava dentro do meu quarto, havia uma dor, havia uma coisa dentro de mim que era essa dor do processo de espera, que nenhum elogio, que nenhuma conquista que eu tinha fora do meu quarto eram suficientes para me fazer sentir amada por Deus ou realizada na vida, porque a dor do processo de espera me fazia pensar que não tinha beleza na minha vida, que não tinha expectativa de florescimento, que eu era uma farsa, e aquilo me tornava dor, lembrando que o tempo já tinha passado, que eu já tinha entendido que o Senhor talvez não iria trazer aquela pessoa de volta. Eu estava nesse momento da minha vida trabalhando, cogitando a ideia de literalmente estar em um processo de esperar Deus intervir, de esperar Deus escrever essa história de amor. E aí foi onde eu comecei a cogitar a ideia de que Deus tinha me esquecido, de que Deus não se importava comigo, de que Deus estava nem aí, que eu era só mais uma na multidão, que casar ou não casar para Deus não fazia nenhuma diferença. Comecei a questionar, será que é uma promessa do Senhor a minha vida sentimental, a minha área sentimental? Será que é da vontade do Senhor um dia eu ser feliz
Ou realmente eu vou ter que me entregar pro celibato, eu vou ter que me entregar para ser uma solteirona, e o tempo foi passando, a idade da gente foi avançando, tava chegando ali na casa dos 30, dos 31, dos 32, e a gente vê todo mundo casando, pessoas mais novas que a gente casando, pessoas que são da igreja casando, pessoas que não são da igreja casando, e aí você começa a viver aqueles pensamentos, milhões de pensamentos bombardeando, eita, você realmente foi esquecida. E aí você tem que lidar com as suas próprias vaidades, com as nossas invejas. Quantas vezes eu me dobrei diante do Senhor e falei, Deus, eu não aceito ter inveja de fulano, de ciclano. Às vezes a gente recebia um convite de casamento de uma amiga, de alguém conhecido, e eu me dobrava diante do Senhor e falava, Deus, eu não aceito ter inveja. Eu não aceito ter o meu processo de esperar no Senhor manchado pela inveja, porque a gente começa a viver essas setas, esses pensamentos negativos que vão ali pesando o nosso processo. E eu continuei rompendo, eu vivi muitas coisas em várias áreas da minha vida, em várias áreas, mas a área sentimental era um segredo que eu guardava 7 chaves, era uma dor. E o fato, por exemplo, eu poderia ter rompido em várias áreas da minha vida, mas se eu não tivesse rompido na área sentimental, era como se tudo isso aqui não valesse de nada, porque o que realmente importava era o dia que eu fosse amada e que eu pudesse amar alguém em liberdade. E esse processo foi um processo doloroso, foi um processo triste, foi um processo de muitas lágrimas, foi um processo de muitos questionamentos ao Senhor. Deus, cadê Deus na minha vida? Cadê o Senhor? Eu falo que o Senhor é autor de histórias de amor. E aí eu desenvolvi um ministério para meninas solteiras, que era de escrever textos na internet. E eu escrevia textos na internet, colocava, né, num blog, e ali chovia de pessoas comentando, nossa, esse texto falou comigo, esse texto aumentou a minha fé, esse texto isso, esse texto aquilo. E às vezes eu perguntava para Deus, e a minha fé? E quando é que o Senhor vai falar comigo? E quando é que o Senhor vai tratar o meu coração? E eu passei aquele processo, por mais que os meus textos motivavam muitas pessoas, eu olhava para Deus e Deus, e eu? O Senhor se esqueceu de mim, Senhor? Não tem mais nada de bom para sair do seu coração para o meu coração? Eu ficava perguntando para Deus e eu fazia orações ao Senhor pesadas, tristes. E aí eu comecei a desenvolver complexos de baixa autoestima. Já sei por que eu não vou casar, porque o problema tá comigo. É porque eu sou gorda, é porque eu sou feia, eu sou bariatricada. Então eu tenho muitos excessos de pele nas pernas, nos braços. Justamente por conta da bariátrica. Então eu pensava assim, nunca ninguém vai querer um monte de pele. O problema tá comigo. Aí veio o problema do meu temperamento, porque eu sou sanguínea, eu sou muito explosiva, eu chego, eu falo e acontece. E as pessoas às vezes interpretam o sanguíneo de uma forma muito errada. E às vezes as pessoas falavam comigo, a minha mãe falava comigo assim, menina, você tem um temperamento muito difícil, o homem não vai conseguir casar com você. E aí eu ficava, é o meu temperamento, né, Deus? É o meu temperamento, é porque eu sou pecadora, é porque eu sou isso. E eu começava a me denegrir, me rebaixar, me colocar em uma posição de vítima, em uma posição de dó, em uma posição de que eu era a pior pessoa do mundo e que não merecia ser amada e de que não seria amada. Eu via crítica das pessoas, às vezes por eu ser muito explosiva, alguns homens que, né, são ali mais pacatinhos, eles não aceitam mulheres explosivas como eu. E aí, eu tinha um amigo que ele virou pra mim uma vez e falou assim, Ju, você vai ter que orar 2 vezes mais, porque pra você encontrar alguém... Nossa, aquilo acabou comigo. Ele roubou, a gente tava no casamento, na hora que ele falou aquilo, a festa pra mim acabou. E eu fiquei pensando, poxa, pra ele falar que eu tenho que orar 2 vezes mais, e ele sendo homem, né, a opinião de um homem ali fazia com que a minha baixa autoestima, ela realmente recebesse aquela informação como uma verdade. Nossa, agora eu entendi porque nenhum homem se interessa por mim, é por conta do meu temperamento. E ali eu me martirizava, sabe? Eu me chicoteava, é porque eu sou feia, é porque eu sou gorda, é por conta das peles, é o meu temperamento sanguíneo. E se eu for um pouco mais melancólica, e se eu for outro temperamento, eu queria mudar a minha identidade para poder ser amada, porque eu achava que eu não era amada por conta daquilo. E aí o processo se tornou cada vez mais pesado, porque eu tirei o foco na espera em Deus e coloquei o foco nos meus defeitos, nos meus erros. E como eu via tão cheia de defeitos, aí eu coloquei uma sentença sobre a minha vida. Acabou. Eu não mereço ser amada. Eu não sou digna de alguém gostar de mim. Eu não sou digna de alguém querer me apresentar em público. E aquilo foi se tornando um momento cada vez mais triste, mais pesado na minha história. E aí teve um dia que eu tava na igreja com uma amiga que também estava esperando no Senhor, sem querer esperar no Senhor. E ela tinha terminado o relacionamento com um rapaz da igreja. E ela tava muito triste, muito triste. E aí a gente saiu pra conversar, ela triste e eu guardando no meu coração segredo, né? De fracasso na área sentimental. E aí encontrou as duas. E aquela conversa foi a pior conversa que eu tive com alguém na minha vida. Ela jogava as pitangas dela de um lado, eu do outro. E a falta de fé dela aumentou a minha falta de fé. A minha falta de fé aumentou a falta de fé dela. Foi uma conversa
trágica, foi um velório de sentimentos, foi um velório de corações, a gente foi horrível aquela conversa. E aí na hora que eu me despedi dela, eu entrei no Uber chorando, e ela foi embora pra casa chorando também. Quando eu cheguei em casa, eu dei um grito de socorro. Eu falei, Deus, isso tá errado, esse processo tá errado. Eu não aguento mais essa dor. Tá errado, tá errado. E o Senhor disse ao meu coração, tá errado, tá errado, tá errado. E eu comecei a chorar, comecei a falar com o Senhor, Deus, eu queria tanto que esse processo de esperar no Senhor fosse leve e divertido, que esse processo me desse prazer. Quando eu falo leve e divertido, é que não tivesse tanto peso de rejeição, tanto peso de autocrítica, tanto peso de memórias do meu passado, tanto peso das traições, das marcas erradas do amor, a espera dolorosa de alguém voltar, ou a espera de alguém que eu nem sei quem vai ser. Será que eu vou gostar dessa pessoa? Será que essa pessoa vai ser bonita? Será? Aqueles milhões de será pesavam aquele processo? Eu falava com Jesus, Senhor, precisa ser leve, Senhor, porque se for pesado eu não vou conseguir suportar essa dor. Eu vou estar na sua presença vivendo uma farsa, uma performance. Senhor, precisa ser leve e precisa ser divertido. Não no sentido de ser engraçado, de ser cômico, de fazer um stand-up do meu processo de espera, mas de ser prazeroso, divertido, de ser prazeroso. Senhor, eu preciso entender que por mais que eu não conquistei isso na área sentimental, eu preciso ter prazer nas outras conquistas que eu tive. Eu preciso viver processo de identidade. E ali, gente, eu fui chorando na presença do Senhor. Eu fui derramando na presença de Deus as minhas lágrimas e as minhas palavras. E às vezes eu era dura com Deus. Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? E eu fui falando, eu precisava fazer a oração que eu nunca tinha feito. É por isso que eu falo, gente, tem um momento da nossa vida que a revolta, que a dor, ela nos alinha. Sabe quando você chora e as suas lágrimas, elas limpam os seus olhos? Tem algumas orações que são assim, são orações de lágrimas que precisam limpar os nossos olhos. E eu estava carregada com uma mentalidade de espera dura, com uma mentalidade de espera dolorida, com uma mentalidade de espera que eu tinha sido esquecida pelo Senhor, que eu tinha sido rejeitada pelos homens, que o meu temperamento, que as minhas características eram infrutíferas na presença do Senhor. Eu não me sentia bonita, não me sentia digna de ser amada. E naquela oração eu fui contando tudo para Jesus. Senhor, eu devo ser um monstro, eu devo ser a pior pessoa do mundo, eu devo ser assim, a pessoa que eu chego nos lugares, as pessoas queiram me evitar, Senhor. E eu fui falando, Deus, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Indonésia deve ter alguém para me amar, para gostar de mim, de tão fora do padrão que eu sou. Gente, eu fui derramando na presença do Senhor toda a minha dor. Eu fui falando com o Senhor de coisas de criança, de expectativas que eu tinha gerado de criança, de amores platônicos que eu tinha tido com atores de novela. Senhor, eu me apaixonei por aquele ator daquela novela. E assim, as histórias que eu não tinha noção, mas as histórias platônicas, essas histórias que a gente carrega desde a infância, que não são histórias que foram vivenciadas, elas vão colocando na nossa mente que realmente o amor é um objeto inacessível. Como as histórias de criança, como as histórias de amor entre uma menina e os atores de novela. E aquilo foi fazendo eu acreditar que eu estava cada vez mais distante do amor, da pessoa de Deus para minha vida. E aquele processo se tornou doloroso, se tornou assim macabro, se tornou um velório. E eu tinha uma raiz de carência muito grande. E essa raiz de carência era o seguinte: todos os rapazes que eu via solteiro, eu pensava assim, será que é de Deus pra minha vida? Eu entrava dentro do Uber, olhava que o Uber não tinha aliança, será que eu vou conhecer o amor da minha vida no Uber? Eu entrava na igreja, via um rapaz solteiro, será que aquele... Eu comecei a desenvolver esse peso e eu criava expectativas na minha mente. E como não eram relacionamentos tipo de vínculo, gente, nada a ver, eu criei uma expectativa no Uber, desci do Uber, nunca mais vi o Uber. Aquilo me fazia ter percepções de que eu estava sendo rejeitada pelos homens. Todos os homens me rejeitavam, quando na verdade, gente, graças a Deus os homens nos rejeitam, porque se um homem aparecer e bater no coraçãozinho, oi fulaninha, oi sumida, você tá tão carente que você entrega o seu coração. Então eu fui entendendo, depois de muito tempo, depois de muita dor, que não ser atraente para os homens era a forma como Deus tinha de me proteger. Porque se eu era atraente para o primeiro homem que me aparecer, sendo Uber, sendo pessoa da igreja, eu teria entregado minha vida para aquela pessoa, porque eu estava num alto pico de expectativa de amar e de ser amada, que a primeira pessoa que chegasse, eu ia debrulhar em cima dela. Então, eu entendi isso. Ainda bem, Senhor, que eu não sou atraente, que eu realmente não tô ali chamando atenção, mas isso me fazia sofrer.
autoexpectativa de querer encontrar alguém, de todo mundo ser alguém, e não ser alguém para a pessoa, me fazia pensar que eu estava sendo rejeitada por aqueles homens. Rejeitada pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos da igreja, pelos fora da igreja, pelos que eu conhecia, pelos que eu não conhecia, de todos os homens. Aquilo era doloroso. E aí nessa oração que eu gritei o grito de socorro, Deus está errado, e o Senhor confirmou. Está errado mesmo. Eu comecei a orar pelos meus processos. Senhor, precisa ser leve e divertido. Senhor, se esse processo for doloroso, se esse processo for difícil, eu não vou suportar. Senhor, está me matando, está me sabotando, está me impedindo de florescer, está mexendo na minha autoestima, está mexendo na minha identidade, está mexendo no meu ministério, está mexendo nas minhas áreas de vida de uma forma geral, porque eu comecei a me sentir inferior, eu comecei a me sentir esquecida por Deus. Era como se Deus olhasse para mim e falasse assim, olha, ela só vai viver grandes conquistas no ministério. Na vida sentimental, ela vai ser um eterno fracasso. Vai ser o seu espinho na carne, filha, na sua área sentimental. E aquilo me fazia sofrer. E quando eu comecei a orar, né, pelos processos leves e divertidos, quando eu me posicionei para entender que eu tinha uma dor, que por mais que eu estivesse na presença do Senhor, ainda havia uma dor dentro de mim. E aí eu fui buscar essa cura no Senhor Jesus. Senhor, eu preciso viver o processo de cura diferente. Senhor, eu preciso. Gente, eu tinha conquistado muitas coisas na minha vida. Não tudo que eu queria, mas eu tinha conquistado muitas coisas. Só que tudo que eu tinha conquistado, eu não tinha valorizado nada. Absolutamente nada. Pra mim, conquistar as coisas eram como se fosse, tipo, ok. Eu reconhecia que Jesus tinha feito grandes coisas na minha vida, porém, eu não valorizava as coisas, porque havia uma dor tão grande dentro de mim que eu só seria feliz se aquela dor fosse cessada, que era a dor de amar e ser amada, de conhecer alguém, de casar, de enfim, de ter um relacionamento. Então, quando eu comecei a orar por processos leves e divertidos, o Senhor me submeteu a um processo de ciclo, de viver de novo algumas situações que eu já tinha vivido, de conquistar outras coisas nas mesmas áreas, mas que eu passasse aqueles ciclos sendo mais grata, vivendo o meu processo de espera, sim, ali sim, de uma forma saudável, ali sim, de uma forma que por mais que eu não tinha conquistado alguma coisa na área sentimental, eu pudesse experimentar as curas na área sentimental, eu pudesse ter um olhar mais grato. Então, por exemplo, eu tinha passado por um grande momento no meu ministério. E as pessoas diziam, Ju, você é isso, você é aquilo, me elogiavam. E aqueles elogios pra mim não era nada. Aquelas conquistas que eu tinha tido, logicamente que nenhum elogio quando se trata de ministério deve exaltar a gente, mas eu não via o tanto que eu tinha rompido com Jesus. Eu não tinha percepção de que aquilo que eu tinha conquistado com o Senhor realmente tinha me levado para um novo nível. Para mim era como se fosse nada, porque eu tinha uma expectativa grande de só ser feliz quando eu desejasse, quando eu encontrasse alguém. Então eu tinha vivido um alto pico no meu ministério e de repente o Senhor podou o meu ministério. E aí eu tive a área sentimental podada e a área sentimental podada. Aí a minha empresa, eu tinha conquistado a minha empresa, só que de repente eu fali. Deus foi lá, ó, podou a minha empresa, porque eu não tinha valorizado, eu guardava no meu coração um segredo. Tinha conquistado várias coisas. Tudo que eu tinha conquistado, o Senhor foi literalmente podando. De forma que eu tive que viver de novo os mesmos ciclos que eu tinha vivido, mas dessa vez esperando no Senhor. Com um processo leve, divertido, satisfatório, entendendo que eu deveria ser grata pelas conquistas que eu tinha tido. Eu deveria olhar para as minhas conquistas ministeriais, profissionais, estudantis, não somente olhando aquilo como você não é nada, porque eu preciso viver o grande ápice da minha vida. Eu comecei a literalmente florescer de forma natural, saudável, organizada. Todos os galhos da minha vida foram florescendo, até a área sentimental, mesmo sem ter alguém comigo. Porque eu fui experimentando curas. Eu fui experimentando o toque do Senhor na minha autoestima, na minha identidade. Eu tinha um medo, eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, mas eu tinha um medo, gente, tão grande de ser traída de novo, que ser traída de novo me fazia me fechar dentro de uma bolha. Por mais que eu queria conquistar esse ápice da vida sentimental, né, de amar e ser amada, de conhecer alguém, eu me trancava dentro daquela bolha, porque quando eu pensava, nossa, eu vou me relacionar e a pessoa vai me trair, eu tinha medo de ser traída, porque eu trazia uma dor muito grande das memórias da traição do outro relacionamento, que foram diversas, que foram com pessoas conhecidas a desconhecidas, que foram de mulheres até em relação a homens, para vocês terem noção de como aquele relacionamento me feriu, e me feriu muito. Então, eu vivi esse processo de dor e
O grito me fez entender que eu precisava ser levada a uma nova fase, uma nova estação no meu processo de esperar no Senhor. E aí eu comecei a gerar esse pedido ao Senhor: Pai, faça com que esse processo seja leve e divertido. Depois de um velório que eu fui com a minha amiga, eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava viver aquele momento de forma leve e divertida. E aí eu fui orando, fui rompendo, como eu disse, o Senhor podou de novo todas as minhas áreas de vida para que eu pudesse romper de novo, para que eu pudesse conquistar algumas coisas. Agora, sem aquele segredo no coração, sem aquela expectativa de que eu só vou ser feliz no dia que eu for amar e amar. E aí eu fui rompendo e conquistando algumas coisas de novo. E depois que eu tava bem ali, tinha firmado no Senhor, tinha entendido, né, que o Senhor queria para mim um processo de leveza, um processo de prazer, um processo que eu entendesse, que eu enxergasse Ele nos detalhes, que eu compreendesse primeiro a importância de ser curada, de ser santificada, de ser tratada, dos encontros que eu tinha tido com o mundo, depois de viver todo esse processo, depois de entender, porque entender também é difícil, gente. Aí eu comecei a viver os meus testemunhos de vida de solteira. Eu comecei a gerar testemunhos de espera sendo realizada solteira. Ah, Ju, então nunca mais você chorou, você nunca mais entrou no seu quarto? Entrei, chorei, me derramei. Mas todas as vezes que eu me derramava, eu não tinha mais a mesma mentalidade de tristeza de antes. Eu dizia pro Senhor: poxa, Deus, o tempo tá passando. E chorava, e depois falava com o Senhor: mas eu vou crer que o Senhor é autor de histórias de amor. Amém, Senhor. Beijo, vou dormir. Eu não tinha mais aquele luto na alma. Eu sou humana, eu tenho as minhas necessidades, as minhas faltas. Eu chorei, eu olhava alguns vestidos de novo e falava: poxa, eu queria tanto vestir um vestidinho desse. Acho que ia ficar tão bonitinho um vestidinho desse. Eu via alguns prints, mas eu não printava mais nada. Eu não criava aquela expectativa de ter o casamento pronto. Eu deixei dentro do meu coração um processo que o Senhor me fez viver, de entender que esperar nele era criar sonhos e expectativas dentro daquele tempo. Eu não deveria ser avançada, no sentido de guardar todas as minhas expectativas para daqui a alguns anos, porque eu tinha feito isso antes e isso tinha me machucado. Essa expectativa de ter músicas, de ter vestido de noiva, de ter os padrinhos já anotados no caderninho, tudo isso que eu já tinha feito tinha me ferido. E aí o Senhor falava: não, dessa vez você não vai repetir os mesmos erros, você vai passar pelos mesmos ciclos, mas eu quero que você seja diferente. Não era sobre viver as mesmas situações, era sobre eu estar diferente, eu estar mais madura, eu entender o que era aquele processo de esperar no Senhor. E esperar no Senhor era aquela convicção de que eu estou vivendo a minha vida, de que eu estou fazendo aquilo que depende de mim, eu estou construindo a minha história, eu estou vivendo a construção da minha identidade com o Senhor. E quando as coisas florescerem, quando o meu jardim tiver cuidado, naturalmente eu vou atrair quem se interessar por esse jardim. Eu fui tratada no meu temperamento, mas a minha essência, que as pessoas criticavam, ela continua. Eu ainda sou espalhafatosa, eu ainda falo meio assim, mas a pessoa que se aproximar do meu jardim, ela vai encontrar beleza nesse temperamento. Não um temperamento machucado, não um temperamento rude, não um temperamento de violência, de malcriação, de rebeldia. Ele vai encontrar uma menina animada, uma sanguínea, empolgada, não arrogante. E ali eu fui tratada nesses temperamentos, nesses traços da personalidade, que a gente vai sendo machucada e a tendência é a gente machucar as pessoas. E nesse processo de espera, eu fui sendo curada na área sentimental, as dores da rejeição, as críticas que eu tinha ouvido, os meus complexos de baixa autoestima, os encontros que eu tinha tido com o mundo, solteira, gente. O Senhor não me tratou casada, o Senhor me tratou na vida solteira, o propósito do casamento. Eu tinha marcas da ideologia feminista na minha identidade. Eu precisei ser tratada daquilo. Eu tinha um conceito de casamento de que o homem tinha que ser capaz da mulher, porque eu tinha visto, muitas vezes, algumas mulheres que eu me inspirava nelas, serem mulheres que faziam o homem de gato e sapato. E Deus disse ao meu coração nesse processo: não, você não vai tratar o meu filho dessa forma. É meu filho. E aí eu entendi que eu tinha que ser ali maleável na presença do Senhor, que a pessoa que o Senhor ia me apresentar e me apresentar a ela era um filho de Deus, não era um filho de chocadeira, não era uma pessoa qualquer. Eu era filha do Senhor, aquele rapaz também era filho do Senhor. E ali eu fui sendo tratada a ter uma visão santa de namoro, santa de noivado, santa de casamento. Qual que era o propósito do namoro? Eu tinha já tido relações sexuais, e ali no processo de espera eu entendi, eu vivi com o meu corpo, com a minha alma, o que era a santidade, o que era proteger o meu corpo, o que era o entendimento desse guardar o corpo para alguém. Eu me arrependi das práticas, eu vivi processo de me sentir suja, de me sentir imunda na presença de Deus por conta das práticas que eu tinha cometido sexuais nos outros relacionamentos. E ali eu falei: Senhor, agora eu quero viver esse processo de cuidado do meu corpo, esse processo de santidade
integridade do meu corpo, porque o Senhor, ele foi tratando tudo aquilo que eu tinha recebido digital do mundo. Todos os meus encontros que eu tive com o mundo, eu precisei de um encontro com Deus, um encontro pro Senhor Jesus me restaurar. E esse processo de espera, gente, que começou comigo não querendo esperar, começou um processo errado, um processo egoísta, foi se tornando o processo mais incrível da minha história. Foi o processo que eu fui florescendo todas as áreas. Nós precisamos entender isso. Você é um ser único e completo. Significa o quê? Se você é única, você é completa, você tem muitas áreas. E muitas vezes a gente só foca em uma área e você só quer florescer nessa e negligencia as outras. E quando você conquista grandes coisas nas outras áreas, a tendência é você não dar valor para aquelas coisas e querer somente uma coisa. E aí é onde a gente idolatra certas áreas das nossas vidas. É onde você coloca todas as suas forças em uma área só e aquilo se torna um Deus dentro de você e você não percebe. A área sentimental se tornou um Deus na minha vida. Eu precisei viver um tempo de silêncio no Senhor. O Senhor me deu ordens, assim, radicais de não orar por uma pessoa, porque eu ficava tão fissurada em encontrar aquela pessoa, que eu fazia campanhas de oração. Senhor, eu não conheço fulaninho, mas abençoa o fulaninho que o Senhor conhece. O Senhor, não quero que você ore por ele. Eu quero que nesse momento você se cuide. Eu quero que nesse momento você tenha um tempo de tratamento para você entender o que é esse processo de espera de uma forma saudável, porque o processo de espera também me adoeceu. Parece uma coisa boa, né? Todo o processo de espera é de Deus. É de Deus, mas a forma como a gente passa, machucada, ferida, ansiosa, muitas vezes nos adoece. É para ser uma coisa boa, mas se torna uma coisa muito dolorosa, muito pesada. E aí é necessário que o Senhor intervenha nesse processo e nos salve de nós mesmas, salve das nossas expectativas geradas em histórias que não são dele para as nossas vidas. E aí eu comecei a viver esse processo, fui podada em todas as áreas da minha vida, tive que literalmente recomeçar algumas áreas da minha vida, só que eu entendi uma coisa: agora eu preciso ser diferente, agora eu preciso ser inteira e completa, eu preciso florescer na área profissional, entendendo que, glória a Deus, eu preciso viver esse processo, que conquistar a área profissional não vai isentar a área ministerial. E aí eu precisei romper de novo, eu tinha trocado de igreja, eu tinha saído de uma igreja para outra, cheguei num lugar totalmente desconhecida, tive que romper no ministério, tive que criar, né, gerar uma nova história, tive que ali me voltar para o Senhor e falar: Deus, e agora? Qual o novo direcionamento? Tem algum ministério novo? Tem alguma mudança de mentalidade, de postura, de servir, que o Senhor quer que eu não apresente para o Senhor mais o mesmo azeite? Como que o Senhor quer? E ali eu fui buscando de Deus de novo algumas coisas, novos ciclos, vivendo ciclos semelhantes, mas com uma postura diferente, com uma maturidade diferente, agora curada na área sentimental, entendendo que eu era completa, que eu não estava dividida, que não existiam as outras áreas de um lado e a área sentimental do outro. Eu era inteira, eu precisava ser completa. Meu florescimento na presença do Senhor precisava ser saudável. E aí sim, o processo se tornou leve, se tornou divertido. Como eu disse, teve alguns momentos que eu falava: Senhor, mas a minha postura, a minha oração era diferente. E para encerrar esse vídeo, a amiga, né, que eu tinha feito aquele velório junto com ela, depois que eu tava melhor, ela continuou nos processos dela bem triste, ela se enterrou, ela literalmente se enterrou pro amor. Ela não acreditava mais que ela seria feliz porque ela tinha vivido uma decepção amorosa dentro da igreja. E aí ela pensava assim: poxa, se eu não fui protegida por um irmão em Cristo, quem me garante que agora eu vou ser protegida por outra pessoa? E aí ela se fechou naquele momento. E aí, quando eu tava curada, quando eu tava ali vivendo meus processos de esperar no Senhor, eu voltei pra ela e falei: amiga, vamos fazer um propósito de oração? Ela: mas eu tô tão caída. Eu falei assim: mas a gente não vai fazer desse propósito de oração um velório. Dessa vez a gente vai fazer diferente. E até essa conversa com a minha amiga, o Senhor promoveu para que nós pudéssemos ter uma conversa agora avivada, uma encorajando a outra. E aí a gente fez um propósito de oração. Tenho amigas, viu? Tenho amigas para orar, para interceder. Talvez alguns segredos, amados, do nosso processo de espera fica realmente entre nós e Deus. Tem coisas que Deus vai falar que a gente não tem que ser boca de sacola contando para todo mundo, não. Mas tenham amigas para vocês orarem, para vocês discutirem coisas da Bíblia, expectativas, trocar testemunhos. Tenham amigas, isso é muito importante, para você estimular ela, para ela te estimular. E aí eu voltei para essa amiga, falei: amiga, vamos fazer um propósito de oração pela nossa vida sentimental? Ela: vamos fazer. Aí ela fez o propósito. Quando a gente encerrou o propósito, ela: nossa, eu precisava disso, porque eu tava completamente morta. E eu pensava comigo: eu sei que você tá morta. Aquele dia, aquela conversa, a gente enterrou nosso coração ali, mas o Senhor restaurou a nossa alma, assim como Ele restaurou a sorte de Sião. E aí ela começou a desenvolver, ela começou a florescer, ela começou
recomeçou. Gente, isso é maravilhoso. Através de um processo que uma viveu, a outra foi vivendo, e aí eu fui sendo influenciada por outras mulheres, influenciando a minha amiga influenciando outras, porque Deus curou uma, ela se tornou um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Então eu quero aqui, através desse vídeo, dizer para você viver o seu processo de forma leve e divertida. Coloque os seus fardos pesados, as suas expectativas criadas em você mesmo. Se você está esperando alguém voltar, saiba que existe um tempo proposto do Senhor na sua vida para você orar por essa pessoa, mas primeiro ore por você. Cuide do seu jardim. O que adianta essa pessoa voltar linda e maravilhosa, sendo que vai encontrar um jardim totalmente devastado? Floresça. Floresça em equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Faça um plano, faça um projeto de vida. Anote as coisas que você precisa organizar na sua vida. Anote as coisas que você quer conquistar, os cursos que você quer fazer, os lugares que você quer frequentar. Faça um mapa de florescimento e viva o melhor tempo da sua vida com o Senhor Jesus. Seja curada, seja tratada, seja transformada, seja avivada, seja levada para mais perto do Senhor Jesus, seja iluminada, seja embelezada, viva o melhor tempo da sua vida, para que quando você conhecer essa pessoa, você esteja curada, você esteja firmada no Senhor Jesus. Que o seu processo seja leve e divertido, que não seja mais pesado, triste, que a sua vida não circule somente em torno de um segredo no seu coração, que é essa vontade de amar e ser amada, que você floresça para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. É possível ter vida e vida em abundância na vida de solteira, no processo de espera, mas que isso não significa que vai ser para sempre. Significa que é um tempo de reconstrução daquilo que foi, infelizmente, desconstruído por conta dos seus encontros errados com a visão do mundo. Seja curada em nome de Jesus. Vá viver o melhor tempo da sua vida. O processo de esperar no Senhor. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Me conta como que está sendo o seu processo de esperar no Senhor. Um beijo no seu coração.